Hello, students. Good afternoon. It's a pleasure to be here again with you. I hope you feel the same way that I am feeling now. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Espero que seja o mesmo, certo? Eu sei que estudar de casa não é a melhor coisa do mundo, né? Existem coisas muito mais interessantes que a gente pode fazer ao invés de estudar, mas é extremamente necessário que a gente mantenha a nossa rotina de estudos, né? E para que a gente mantenha a nossa rotina de estudos, é importante estarmos aqui, nesse momento, estudando. Correto? Estamos quase encerrando o nosso livro, né? Hoje vai ser a nossa penúltima aula antes do nosso flashback final. Ok? Então, hoje nós faremos a nossa aula. Na próxima semana será a última aula da unidade 12. E depois, na outra aula, faremos o nosso flashback de virada de livro. Tá bom? Paramos então na última aula, pessoal, lá no nosso Fable, on page 82, certo? Lá no Fable, na página 82, e nós ficamos hoje de fazermos a tradução do Fable, né? Vermos o que a gente entendeu de todo o texto, ok? So, students, on page 82, pay attention. The cock and the fox. O galo e a raposa. One day, the fox was passing a farm when he heard the cock's crow coming from the farmyard. Dia, a raposa estava passando pela fazenda quando ela ouviu o barulho de um galo vindo lá do celeiro. Thinking that he had just found his dinner, he headed for the farmyard. Né? Achando que ele tinha encontrado o seu jantar, ele seguiu direto, ele foi em direção ao celeiro. There, he met the cock, who was standing on the top of a tree. Lá, ele encontrou o galo, que estava no topo de uma árvore. He greeted the cock and asked him to get down to the ground where both could talk. Então, ele cumprimentou o galo e pediu para que o galo descesse até o chão, onde eles pudessem conversar. Olha o plano do galo, né? Da raposa. The cock answered that he was afraid to go down because many animals would love to eat him. O galo respondeu dizendo que tinha medo de descer porque muitos animais adorariam devorá-lo. The fox then said he had good news to tell the cock. All the animals had agreed to live in peace. Então, ó, a raposa disse que tinha notícias boas para dizer ao galo. Todos os animais tinham concordado em viver em paz. Ninguém mataria ninguém. While they were talking, the cock kept looking at distance, as if he were seeing something interesting there. Enquanto eles estavam conversando, o galo mantinha o olho fixo lá para um lugar distante, como se ele estivesse avistando alguma coisa. Curious, the fox asked the cock what he could see from the tree. A curiosa raposa perguntou ao galo o que ele estaria vendo do topo da árvore, né? The cock answered he was seeing nothing, but some hounds coming fast to the farm. O galo disse que não estava vendo nada, mas alguns cães de caça, hounds, alguns cães de caça, poderiam vir rapidamente para a fazenda. The fox felt nervous and said he should leave soon because he had forgotten he had some things to do at home. A raposa, né, ficou nervosa e disse que tinha que ir embora logo, porque tinha esquecido de fazer algumas coisas em casa. Quando vem os cães de caça, são predadores da raposa, então ela seria o alvo dos cães de caça, né? The cock told the fox he was disappointed the fox was leaving, because he has just going down from the tree, since there was no reason for anybody to be afraid anymore. Então o galo, né, disse para a raposa que estava desapontado, porque ele já estava descendo, né, da árvore, já que não havia mais razão para ter medo, né? Então ele ficou desapontado que a raposa já estava partindo. Didn't you tell me about the peace plan? He asked. Aí ele diz o seguinte, você não me disse sobre o plano de paz? Aí the fox answered that maybe the hounds hadn't heard of it yet and disappeared.
Então a raposa respondeu que talvez os cães de caça não tivessem ouvido ainda e desapareceu. Olha o medo, né? É aquela coisa. A lição que a gente tira daqui é o seguinte: a gente pode muitas vezes estar tentando persuadir, iludir, machucar alguém, fazer algo com a pessoa em que a gente não gostaria que fizessem conosco. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui. A raposa que tinha o objetivo de comer o galo, mas depois ela se sentiu ameaçada em ser comida. Então, não vamos fazer aquilo com as pessoas que a gente não gostaria de que fizessem conosco, né? Então, é a lição que a gente tira dessa fábula. Ok, pessoal? Muito bem, espero que todos tenham entendido. E caso tenham alguma dúvida, podem me sinalizar que eu esclareço. Certo? Now, students, page 80, the proverb. Vamos trabalhar com o provérbio, pessoal. Page 80, the proverb is: don't cross your bridges before you come to them. Don't cross your bridges before you come to them. Aqui é o seguinte: se a gente fosse traduzir ao pé da letra, não atravesse as pontes antes que você chegue nelas. É aquela coisa que a gente fala assim, não coloque a carroça na frente dos burros, né? A gente não se antecipar aos acontecimentos. E muitas vezes isso acontece, né? Muitas vezes a gente já acha que uma coisa vai acontecer, a gente já faz alguma coisa contando com aquilo e no fim das contas aquilo não acontece, certo? Vou dar um exemplo. My boss promised to increase my salary. Ok? Meu chefe me prometeu aumentar o meu salário. I was happy with that situation and I went to Casas Bahia to buy a new TV set. Ok? Para comprar uma nova televisão. I bought the TV set, I was very happy, and next day my boss apologized and said that he couldn't increase my salary anymore. Problema, né? E aí no dia seguinte ele me disse de que eu não teria mais aumento de salário e se desculpou. E eu já tinha comprado a TV antecipadamente, e aí eu ia ter um problema para pagá-la, né? Então esse é o detalhe, a gente não se antecipar aos fatos antes de que eles realmente aconteçam. Now, I'd like you to create an example that illustrates this proverb and write here on the proverb place, ok? Então, criem um exemplo de vocês agora que ilustrem esse provérbio e escrevam aqui nas linhas, tá bom? E me enviem na plataforma que a atividade já vai estar lá, ok? Now, students, page 83, vamos lá no 83, trabalhar com vocabulário. Essa lição é bem mais light de nós trabalharmos com vocabulários, ok? Muito bem. Page 83, number 1. Number 3, exercise 1. Fill in the chart below with words from the box. Aqui nós temos palavras, algumas delas são antigas, velhas, conhecidas, outras são mais recentes. A gente vai simplesmente categorizar essas palavras, ok? Que estão no quadrinho. Em bedroom, living room, kitchen or bathroom. Aonde se encaixariam essas palavras, ok? Quarto, sala de estar, cozinha ou banheiro. Lembrando que algumas delas vocês podem colocar em mais de uma categoria, tá bom? Não é necessário colocar somente em uma, a gente pode colocar em mais de uma se for necessário, ok? After doing exercise 1, let's do exercise number 2. What would you need these things for? Para que vocês precisariam dessas coisas? A dustpan, a garbage can, a mop, a broom, a carpet sweeper. Então, para que vocês precisam dessas coisas? E aí vocês têm aí, dustpan, deixa eu me dizer a utilidade dele. A garbage can, a mop, a broom and a carpet sweeper. Eu quero que vocês me digam a utilidade. Por exemplo, se eu quisesse falar assim, para que serve um aspirador de pó? O aspirador de pó serve para remover a poeira. A vassoura serve para varrer o chão. A pá de lixo serve para retirar o lixo varrido. Enfim, vocês vão colocar com as palavras de vocês a utilidade para que servem esses itens aqui. Right? Bem tranquilo, bem direto e bem objetivo. Ok? After doing exercise number 3 on page 83, I'd like you to
Go to page 80, página 80, page 80. Muito bem, pessoal. Seguinte. Aqui eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no que eu vou dizer. Lembra que eu falei na semana passada que nós teríamos, hoje, nessa lição, nós teríamos o que nós chamamos de conditional clause. Conditional clause seria a regra do condicional. O que é uma condição, pessoal? Condição é aquilo que uma coisa vai ser feita se outra for feita antes. Porque se essa coisa que eu tem que ser feita antes não acontecer, a minha segunda situação também não ocorre. Isso é uma condição, né? Se você estudar, você sai com seus amigos. Ok? Certo? Se você acordar cedo, você vai à praia. Se você não acordar cedo, você vai ficar em casa. Então, é isso que a gente vai trabalhar. Então, condicional, pessoal, o próprio nome já diz que é uma condição para que algo ocorra, para que algo aconteça. Ok? Muito bem. E aí nós temos, na verdade, 3 condicionais. Temos 3 regras de condicionais. Nós já aprendemos conditional clause number 1 and conditional clause number 2. Quais são essas regras de condicional 1 e 2? Vamos lá, vamos relembrar aqui. Conditional clause number 1. Regra de condicional número 1. Eu vou ter uma condição, ok? Lembrando que a condição é sempre a ação seguida do if, onde if é o tal do se, né? Se, ok? Então, nessa condição aqui, eu vou ter o if mais uma situação no present. Uma situação no presente. Então, eu vou ter if mais present. Depois vem a minha consequência. Qual vai ser a minha consequência? Eu vou ter aqui uma ação no future ou uma possibility. Ou uma possibilidade. Isso aqui é uma estrutura, não é uma frase pronta. Vamos ver um exemplo aqui que ilustra essa regra do condicional? Vamos lá. Se eu estudar, if I study, observem que if I study, se eu estudar, está no presente, não está? Ó, if mais o tempo verbal presente, if I study. Se eu estudar, I will pass. Ó, se eu estudar, eu vou passar. Se eu estudar, eu passarei. Então, olha aqui, ó, condicional no presente, consequência no futuro. Agora, olha só como é que a gente não pode alterar a ordem, né? Dos acontecimentos. Eu só vou passar se eu estudar. Então, qual é a ação número 1? Qual é a primeira ação que tem que acontecer aqui? Essa aqui. Então, essa aqui é a minha condição. Essa aqui é a condição para que depois isso aqui aconteça. Certo? Então, eu gostaria que vocês escrevessem isso aqui. Anotassem. Aí no livro não tem espaço. Mas eu gostaria que vocês anotassem numa folha separada. Que essa aqui é a regra número 1. Agora, eu posso estudar que nem um condenado, fazer um concurso, né, querer passar por uma prova, sei lá, federal, ou alguma coisa desse tipo, estudo que nem um maluco, e é certeza de que eu vou passar? Não, não é certo. Então eu poderia nessa mesma frase aqui, ó, ao invés de colocar will, eu poderia colocar também can, que é a possibilidade, ó. Então, ó, se eu estudar, eu posso passar. Então, isso é uma possibility. Então, tanto faz. Aí vai depender do contexto, vai depender do que eu quero dizer. Se eu estudar, eu posso passar. Se eu estudar, eu vou passar. Então, essas duas possibilidades aqui estão dentro da nossa conditional clause number 1. Ok? Nossa regra do condicional número 1. Beleza? Anotem aí, tá, gente? Dê uma pausadinha aí e tomem nota disso. Depois nós aprendemos o conditional clause number 2, que foi o seguinte, mantendo a mesma coisinha. Condição, ok? If, depois eu vou ter uma ação no
passado. Certo? E aí, o que eu vou ter depois na consequência? Eu vou ter o would mais o verbo da ação. Então, olha só. Aqui é o mesmo esquema que a gente fez lá. Botei aqui somente a sintaxe, a estrutura. Vamos por exemplo. If I studied. Olha aqui, ó. If, que é o condicional, mais o passado. If I studied. Se eu estudasse, certo? Eu estudei? Não. Se eu estudasse lá no passado, o que aconteceria? I would pass. Então, ó, se eu estudasse, eu passaria. Ok? If I studied, I would pass. Qual é a ação que tem que acontecer primeiro aqui? Qual é a minha condição? A dica é o if, né? Então, sempre que eu tiver a minha situação, minha ação do if, vai ser a minha condição, tá? E qual vai ser a minha consequência? Eu passaria. Eu estudei? Não. Eu passei? Não. Puxa, olha como a gente fala, né? De coisas do passado. Puxa, se eu estudasse, né? Poxa, se eu não tivesse falado aquilo, fulaninho não teria ficado triste comigo, né? Poxa, se eu tivesse ajudado, ele teria melhorado, certo? Então a gente sempre fala isso no português, é muito comum. E no inglês também, tá? Então anotem aí, e aqui nós temos a nossa clause number 2, regra número 2, tá bom? Aqui eu não posso mudar o modal, tá? Porque eu estou me referindo a ações do passado. E aí a gente usa o would para coisas que aconteceriam. Agora um detalhe. Se eu pego toda essa parte aqui, ó, I would pass, ok? Do jeito que ela está aqui, e trouxesse para cá, aqui, I would pass. Estaria errado ou estaria certo, gente? Eu poderia falar I would pass if I studied? O que vocês acham? Posso, não posso? Muda a ordem dos acontecimentos? Não. Ela está na posição diferente na frase, mas a ordem continua a mesma coisa. No português a gente não fala assim, ó, se eu estudasse, eu passaria. Ou eu passaria se eu estudasse. É a mesma coisa, né? Então não vai mudar a ordem dos acontecimentos. Eu vou continuar tendo o meu if como a condição e o meu would como sendo o meu minha condicional. Correto? Beleza? Até aí tudo bem, nenhum problema, isso aqui não é algo novo para nós, muito pelo contrário, é algo que a gente já conhece, tá? Mas talvez a gente não lembre, mas é importante a gente lembrar. Por quê? Porque hoje a gente vai aprender o nosso Conditional Clause number 3. Nós vamos para a nossa regra do condicional número 3. E o que vai mudar? Vai mudar o seguinte, ó. Aqui a gente vai usar agora o Present Perfect e o Past Perfect, ok? Que a gente já conhece. Então, qual vai ser a estrutura para isso? Olha só. Vai ser, continuando na mesma coisa. Para que eu tenha uma condição, eu preciso ter um condicional, que é o if, que é o se, né? Se. Depois eu vou ter o quê? Depois da minha condição, do meu if, eu vou ter o Past Perfect. Ok? O tempo verbal past perfect. Ok? Depois, na minha consequência, eu vou ter o would mais o present perfect. Meu Deus! Que coisa horrorosa! Eu não estou entendendo nada. If mais o past perfect, would, na consequência, would mais o present perfect. Jesus, Maria e José. Vamos esmiuçar isso aqui então, para ficar mais fácil. Olha só, o que é o past perfect? Estruturalmente falando, tá? Qual é a estrutura do past perfect? Nada mais é do que o auxiliar had mais o particípio do verbo, correto? Então, quando eu falo em past perfect, eu estou falando em had mais o verbo no particípio, o verbo daquela ação no particípio. Would nós já conhecemos, é um modal verb, um auxiliar. E o que é o present perfect? O present perfect nada mais é do que o have. Peraí, volta aqui. O have mais o que? O verbo principal
da ação no particípio. Correto? Então, isso aqui é a estrutura, está melhorando. Agora, vamos para o exemplo? Olha só. If I had studied, se eu tivesse estudado, eu teria passado. Não é isso? Eu não posso falar dessa maneira também? Se eu estudasse, eu passaria. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. E aí quando a gente fala, ó, se eu tivesse estudado, eu teria. O teria nada mais é do que o have com would. Would daquele iria do final do verbo, né? Eu teria, então, I would have. E aí eu pego o verbo passar e trago o particípio. Ele é regular. I would have passed. If I had studied, I would have passed. Então isso aqui, gente, é estrutural. É uma sintaxe. A gente não pode modificar. Eu tenho que sair da tela, né? Desculpa, gente. Eu tenho que obedecer isso, tá? Então, ó, aqui eu tenho, continuo da mesma forma, ó. Situação do if é a minha condição, situação número 1. E aí eu vou ter aqui do would mais o present perfect com a minha condição, ok? E aí eu ilustro a minha terceira condicional. O que a gente vai fazer agora? Observem aí no livro de vocês, anotem, pausa aí, tá? Pausa no vídeo e anota isso aqui, tá bom? Vamos lá, vou sair da frente aqui para vocês poderem pausar e anotar. Vamos lá. Beleza. Então, gente, olha só, vamos observar agora o exemplo que nós temos aqui no Always Remember, que é o assunto de hoje, tópico gramatical. If we had loaded the car before, we wouldn't have been so late. Se nós tivéssemos carregado o carro antes, nós não teríamos estado tão atrasado. Nós não teríamos ficado tão atrasado, né? Porque o verbo to be pode ser ou estar no sentido de ficar também. Então, ó, se nós tivéssemos carregado o carro antes, nós não teríamos estado tão atrasado. Ok? Então, eu usei aqui a estrutura do if mais o past perfect, que é o had, mais o verbo no particípio. E no condicional eu usei o would, não importa se ele está na negativa, aí vai de acordo com o contexto. Eu posso negar aqui, eu posso negar aqui. Por exemplo, se eu não tivesse tido tempo, eu não teria feito isso. Ok? Então, tudo vai de acordo com o contexto. Aqui eu dei a sintaxe na afirmativa, só que eu também posso trabalhar com as frases na negativa, ok? Então, ó, usamos o would, que aí está na negativa, mais o present perfect, que é o have, mais o verbo no particípio, que aqui é o been, que é o particípio do verbo to be, ok? Segundo exemplo, ó, agora é o oposto, ó. Vamos trabalhar com uma frase invertida, onde a gente pegou aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, e a gente trouxe ela inteirinha para cá. Onde? O que aconteceu? Se eu tivesse, ó, aqui seria o seguinte, peraí, volta, aqui, ó. Eu teria passado se eu tivesse estudado, o que é a mesma coisa, o que não muda no contexto de absolutamente nada, não muda a ordem, não muda nada, tá bom? Pessoal, eu vou colocar para vocês, lá na plataforma, umas atividades, uns exercícios sobre condicionais, tá? Gostaria que vocês fizessem. Eu vou colocar tanto no condicional 1, 2 e 3. A gente vai relembrar os 3 condicionais. Na semana que vem, a gente vai fazer mais um pouco de exercício de condicionais. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter alguma dificuldade. Então, é importantíssimo que vocês me sinalizem onde está a dificuldade de vocês, para que eu possa fazer e tirar as dúvidas. Tá bom? Ok? Então, isso aqui é o nosso Always Remember, nosso tópico gramatical de hoje. E espero que vocês tenham entendido e façam as atividades que estão lá na plataforma, ok? Right, students? Muito bem? Now, page 84, nossa última atividade de hoje, na página 84, ask your partner the questions below. Você vai,
Na verdade, não vai fazer pergunta para ninguém. Você pode aqui simplesmente responder essas perguntas aqui. Lembrando que todas elas eu tenho aqui, ó, é o present perfect. Então, vocês vão responder com o present perfect, ok? Respostas completas, respostas pessoais, porém, de maneira completa sempre, ok? E aí a gente para por aqui. Na próxima semana, a gente finaliza a lição, né? Vocês têm atividades para fazer, a gente finaliza a lição e passo mais exercícios para a gente trabalhar, tá bom? Ok? Thank you so much. Enjoy the week. Have a nice weekend. See you next class, students. Não esqueçam de me sinalizar as dúvidas, hein? Bye bye. See you.